A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco. Mas nesse dia, para nós cumprirmos o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Números, capítulo 26. O título desse número é O Senhor manda fazer a contagem de todos os israelitas, levantar um censo, fazer, na verdade, o recenseamento de todo aquele povo. Nós estudamos no capítulo 1 do livro de Números, o Senhor dá essa mesma ordem, chama Moisés, chama Araão, dá a instrução para que eles contem todos os homens acima de 20 anos para saber qual é a força de guerra que eles têm, os homens que poderiam formar um exército dos israelitas. E assim, casa por casa, família por família são contados. E no primeiro censo, soma-se 603.500 homens. Essa era a força de exército que os filhos de Israel tinham. Nessa contagem não entrou nenhum estrangeiro, somente o das 12 tribos. 12 tribos porque da casa de José tem Efraim e Manassés, por isso dá 12. Os levitas não são contados, os levitas são reservados ao Senhor. Existe uma outra contagem dos levitas, que é separada. Por que isso? No capítulo 26 vai haver uma divisão de terras. Nós já estudamos no capítulo 2 de Números qual era a divisão das terras, como que ficava dentro da congregação cada tribo em relação ao tabernáculo. Eu vou deixar aqui em cima o card para vocês do capítulo 1 e do capítulo 2, para quem não assistiu, quem não estudou a respeito do censo e a respeito da divisão, como que ficavam as tribos. Então aqui você vai poder estar estudando e rever esse vídeo se você quiser. Lembrando que todos os dias na descrição aqui do vídeo eu deixo para vocês o capítulo que nós estamos lendo, os pontos principais, do que nós estamos estudando. Então, como vai haver uma divisão de terras, o Senhor manda fazer essa contagem novamente. Algo muito interessante, que na casa dos Rubenitas, ele vai falando da casa de Ruben, quem é o maioral. Vou fazer a leitura de um trecho para que vocês entendam como que é a descrição desse capítulo. E diz assim: E aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo... Essa praga foi aquela que nós lemos no capítulo anterior, que o Senhor fica muito irado com os filhos de Israel por causa da prostituição de alguns homens, que depois eles são extirpados, 24.000 homens. Então começa dizendo assim: Toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai ao exército. Todos os homens fortes, todos os homens que podem ser contados com força de guerra. E essa ordem o Senhor dá para Moisés, que fala para Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo... Aqui eles já podem estar avistando, a terra que o Senhor prometeu para eles. Mas algo muito interessante vai acontecer nesse capítulo. Por quê? Por que o Senhor manda fazer esse censo? Porque muitos dos homens, aqui estão peregrinando há 40 anos no deserto, e muitos daqueles homens que não criam no Senhor, vai se fazer a contagem para ver se ainda tem ou não tem desses homens que não criam no poder de Deus. E diz assim: Quanto ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família de Paulitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmim, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.630.
E aí vai falando dos filhos de Palu, mas onde nós queremos chegar é aqui. E os filhos de Eliabe, Noel, e Dan e Abirão, estes são Dan e Abirão, foram chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram contenda contra o Senhor. E a terra abriu a boca e os tragou. Corá, quando morreu com a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal de Deus. Aqui ele só faz uma menção muito importante, porque da casa dos Rubenitas tinha Datã e Abirão, e tinha Corá da casa dos Levitas. Corá ou Coré em algumas escrituras, eles estavam se rebelando contra Moisés, mas por motivos diferentes. Eles juntaram as forças, mas a reivindicação era diferente. Nós já estudamos isso no capítulo 16. Se vocês não estudaram, também vou deixar aqui em cima um card para vocês lerem novamente, estudarem novamente esse capítulo, que Coré, Corá, ele está reivindicando que eles não querem só fazer alguns serviços, né? Os levitas não são separados para fazer o serviço da congregação, né? Ele não quer fazer só aquele serviço, eles também querem ter o direito ao sacerdócio, que só quem tinha eram os filhos de Arão, descendentes de Arão. Essa era a reivindicação. Ele quer trabalhar mais para Deus. Ele já está trabalhando pouco, que ele poderia ser mais útil. Datã e Abirão, não. Eles estão reivindicando que eles querem entrar logo nessa terra prometida, que Deus está demorando demais, né? Eles estão reclamando contra Deus. De Datã e Abirão, toda a família é aniquilada. De Corá, os filhos são preservados, porque os filhos não concordavam com a rebelião do pai. Então os filhos de Datã e Abirão, da família de Ruben, dos Rubenitas, ela morre, mas os filhos de Corá, o Senhor mantém eles vivos, porque eles não concordavam com a rebelião do pai e eles estavam de acordo com o que o Senhor tinha dado para eles, com a porção que o Senhor havia dado para eles. E assim vai ficar falando de todas as tribos, filho de quem, filho desse, filho daquele, até o finalzinho, o último deles vai estar falando de Naftali, e faz a contagem deles também. Ao total, no verso 51, diz assim: estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730 homens acima de 20 anos. Olha aqui algo interessante. No primeiro censo, eles eram 603.500 homens. 40 anos depois, eles são 601.730 homens. Não deu diferença sequer de 2.000 homens. Essa contagem, ela está servindo para a divisão das terras quando eles entrarem na terra prometida, como que vai ser feito. E aí nós entramos na segunda parte desse capítulo, que o subtítulo é A Lei acerca da divisão das terras. No verso 52 diz: e o Senhor falou a Moisés, voltou nessa frase, o Senhor fala a Moisés: a estes repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Então aqui foi feita a contagem por casas, né? Cada casa, quantos homens ela tinha. E a divisão, o Senhor fala: olha, vai ser dado terra de forma proporcional. Aquele que tem mais homens na sua casa, ele vai receber uma quantia de terra maior do que aquele que tem um número menor de homens na sua casa, né? Então o Senhor está sendo muito justo. Quem é mais populoso ganha mais terra, quem é menos populoso ganha menos terra. Porém, aqui diz assim o seguinte: segundo sairá a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. Mas por que é conforme a sorte? Nós estudamos anteriormente que a congregação, o tabernáculo, ficava no meio e as casas israelitas das tribos, as 12 tribos, ficava em volta, né? Então ficava a primeira congregação, logo de frente os levitas, e depois iam se espalhando as 12 tribos. Aqui tinha uma ordem para elas, né? Aqui não vai acontecer da mesma forma. Vai se construir o tabernáculo, os levitas vão estar diante do tabernáculo, mas não vai estar na mesma posição que eles se colocavam
no deserto, quando levantavam o acampamento, quando eles assentavam o acampamento deles, cada um já sabia, né, quem vai ficar ao leste, ao norte, ao sul, ao oeste, cada casa tinha a sua ordem. Agora, nessa divisão, não, eles vão ser sorteados e esse assentamento deles vai ser diferente. A partir do verso 57, fala da contagem dos levitas. E fala assim: estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, dos Coatitas, dos Meraritas. Tem outras famílias que nós não estudamos anteriormente também, que são as famílias do Libnitas, os Hebronitas, os Milalitas, os Musitas e os Coeritas. Todos são da casa de Levi. Nós estudamos mais os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas, que são aqueles responsáveis por cuidar da montagem e desmontagem do tabernáculo. E os levitas são contados de uma forma diferente dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, nós já estudamos, né, aqui mesmo, que eles são contados a partir de 20 anos, os homens que vão para a guerra. Os levitas não vão para a guerra, então a contagem deles é diferente, eles não herdam terra. Tudo que eles têm é em relação ao trabalho deles para o Senhor, servindo na congregação. E anteriormente também nós já estudamos que o Senhor disse que não daria terra para eles, para que eles pudessem habitar entre todo o povo, que eles pudessem levar a palavra do Senhor a todos os filhos de Israel. E a contagem deles é feita para os homens somente a partir de um mês. Então, no verso 62 diz assim: e os que foram contados foram 23.000, todo varão da idade de um mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Eles não têm possessão de terra, têm a possessão do sacerdócio. Verso 63 diz assim: e estes foram os contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, e contaram os filhos de Israel na campina de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. Assim como começou, está terminando. No último verso diz: e entre estes, de todos aqueles foram contados, tantos dos filhos de Israel, né? Todos aquele povo dos 603.000, diz assim: e entre eles nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto de Sinai, que foi a primeira contagem. Porque o Senhor dissera daqueles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que acharam graça aos olhos do Senhor. Amém, glórias a Deus. Nós estudamos no capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta. E o Senhor cumpriu a sua palavra. Aqueles homens que duvidaram do poder de Deus, duvidaram da promessa do Senhor e acharam que não seria possível habitar essas terras, que já era deles, né, por promessa de Deus, aqueles homens fracos na fé e na crença com o Senhor, todos eles morreram no deserto. Os 603.000 homens que foram contados, somente 2 foram poupados, Calebe e Josué. O restante, todos eles morreram. Esses 601 homens que eles estão contando é uma nova geração de homens e é eles que vão estar herdando a terra do Senhor, a terra prometida. Glórias a Deus, aleluia. Assim termina o capítulo 26 e nós vamos agradecer ao Senhor, como de costume, pela leitura do dia de hoje. Vamos orar então? Se você puder, feche os teus olhos e mantenha essa comunhão junto com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pai nosso que estás no céu, mais uma vez, Senhor, nos achegamos diante da Tua santa e gloriosa presença para Te render graças, para Te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, pela oportunidade que nos deste, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado até este momento, todo o Seu cuidado e livramento. Pai, Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, Te agradecemos especialmente, Senhor, pela leitura do capítulo de hoje, onde o Senhor mais uma vez mostra a Tua justiça,
Mostra que aquilo que o Senhor cumpre, que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Não tem erro, na hora certa do Senhor a promessa vai ser feita conforme as tuas palavras. Senhor, te agradecemos, Pai, por cada irmão, cada irmã que vem acompanhando a leitura da Bíblia, que o Senhor derrame sobre todos nós a capacitação do entendimento e que nós possamos, Pai, nos maravilhar com Tua palavra, com Teu ensinamento e reter, Pai, cada ensinamento no nosso coração para que possamos ser exemplo aos nossos irmãos. Senhor, vamos te pedir pelos necessitados, vamos te pedir, Senhor, pelos acamados, pelos enfermos, por todos aqueles, Senhor, que sofrem e rogam pela Tua misericórdia, que o Senhor ache graça e vá em encontro dos seus filhos. Pai, te peço uma bênção muito especial a todos, Senhor, que reservam um tempo do seu dia para estar na Tua presença através da leitura da Bíblia. Pai, somos totalmente dependentes ao Senhor e declaramos o nosso amor e a nossa dependência sempre. Te rogamos a Tua misericórdia, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.